o ministro Luiz Fux foi sorteado para analisar o mandado de segurança impetrado pelo deputado federal Nicolas Ferreira com pedido de instalação urgente da CPI do INSS. No pedido, o Nicolas reafirma a jurisprudência afirmada pelo próprio STF quando determinou a instalação da CPI da Covid em 2021. Na peça processual, o deputado do PL de Minas Gerais afirma que impedir o regular funcionamento da CPI do INSS significa, na prática, impedir que o parlamento exerça uma das suas funções institucionais mais essenciais, a de fiscalizar e controlar os atos da administração pública. E o Ministério da Fazenda estimou, até o momento, em 2 bilhões de reais os prejuízos pelos descontos indevidos de aposentadorias e pensões. Esse total de recursos representa cerca de 1/3 das deduções realizadas desde março de 2020, de 5,9 bilhões de reais, de acordo com dados divulgados pelo próprio governo. E, em outra ponta, os aposentados e pensionistas do INSS que tiveram desconto em contribuição a favor de entidades sindicais e associações no valor do benefício em abril, terão os valores devolvidos a partir desta segunda-feira. Serão reembolsados, ao todo, 292 milhões de reais. Isso vale tanto para descontos indevidos quanto para deduções autorizadas. Wilson Lima, pelo visto, a coisa vai se arrastar, seja no STF e, sobretudo, quando cai na mão de Luiz Fux, que, às vezes, tem umas surpresinhas, né? Olha, essa é a esperança da oposição. Olha, se eu pudesse utilizar um método, pode até deixar o Rodolfo aí na tela, porque eu sei que ele adora as minhas piadas de quinta categoria, mas é o seguinte, quando esse processo caiu nas mãos do Luiz Fux, olha, o que teve gente da oposição que comemorou, não estava escrito, porque o Luiz Fux ele é considerado um dos ministros mais duros, né, da atual gestão do Supremo Tribunal Federal e um daqueles que mantém uma certa coerência das suas decisões. É bom lembrar que o Luiz Fux ele é o único ministro da primeira turma que defendeu uma pena mais branda, por exemplo, para Débora Rodrigues. Ele é o único ministro da primeira turma do STF que tem defendido a condução mais racional dos processos que envolvam o ex-presidente Jair Bolsonaro e todas as pessoas envolvidas também nos atos do 8 de janeiro. Então há uma esperança de que o Fux, numa canetada, determine a instalação da CPI do roubo das aposentadorias da Câmara. Qual é a grande questão e qual é a dúvida? É que o próprio Hugo Mota já falou que existem outras 11 CPIs esperando uma manifestação dele, do Hugo Mota. Eu estou, inclusive, monitorando o processo para saber se tem alguma manifestação da Câmara nesse sentido, em relação a esse pedido de liminar do Nicolas Ferreira, para saber se a Câmara vai justamente argumentar esse aspecto. Olha, eu não posso instalar agora porque a Câmara só pode ter 5 CPIs funcionando ao mesmo tempo e as demais ficam esperando pela conclusão das outras. Então, esse é o jogo. Vamos ver o que o Supremo vai dizer. Obviamente que há uma esperança da oposição em relação ao Fux, mas tem essa questão aí do número, né, de CPIs. Né, tem essa questão das outras investigações que também tramitam na Câmara. Por isso é que existem integrantes da própria oposição que admitem, não, gente, vamos trabalhar aqui pela CPMI, pela comissão que foi aquele pedido que foi apresentado lá no Senado, para que essas coisas, porque lá já tem uma definição. O Alcolumbre já disse que vai ler o relatório no início de junho. E aí foi aquele bastidor que eu trouxe aqui no programa na semana passada. O governo Lula conta com o tempo. Espera que, nesse ínterim, apareça alguma coisa que comprometa o ex-presidente Jair Bolsonaro. Enquanto não aparece, a oposição batalha para que essa investigação de fato saia do papel. E só para fechar, para entregar para o nosso Rodolfo Borges, tem uma outra questão aí que eu confesso que eu achei muito estranha. O ministro da Fazenda, ao falar que o ressarcimento, né, que até agora o governo calculou que o prejuízo seria de 2 bilhões, me parece um pouco subestimado esse
esse escândalo, ou o rombo desse escândalo, porque é muito fácil também para o ministro da Fazenda falar, não, olha só, o rombo foi só de 2 bilhões, não foi de 6, porque o próprio governo federal se comprometeu a, num primeiro momento, ressarcir os aposentados para depois pedir o ressarcimento dos sindicatos. Então me parece que assim, uma mensagem que o Haddad passa para o Congresso é, olha, me liberem aqui um crédito extraordinário, mas que não é muito, enquanto eu consigo resolver o problema lá com os sindicatos. E, de novo, isso entra no pacote que a gente falou no primeiro bloco. Quanto mais o governo precisar aumentar os gastos, maior vai ser o problema que o governo Lula terá com o Congresso Nacional. Rodolfo Borges, se é que um dia vai conseguir reaver realmente tudo dos sindicatos, né? É verdade. Bem, aí é a pressão que a oposição, o papel da oposição é esse, entrou lá no STF. O Fux, eu não acho, nem acho que tenha, que justifique, assim, tanta animação, porque, de fato, assim, o fato dele ter discordado ali pontualmente, no julgamento que nem sequer foi mudado por conta do voto dele, ter apresentado ali uma divergência, eu não acho que seja animador bastante para a oposição achar que ele vai tomar uma decisão como essa, inclusive levando em conta que já tem, como o Wilson falou, uma comissão meio que pré-agendada para o próximo mês. Pode ser que ela não venha a ocorrer, pode ser que ela ocorra ou ela seja instalada por conta, inclusive, dessa pressão na Câmara. Quer dizer, a gente não tem como calcular exatamente o efeito de cada coisa sobre o que vai acontecer. Agora, como tem essa perspectiva, né, o Fux entrar no meio desse caminho aí para obrigar a Câmara a instalar uma CPI, me parece muito improvável. Porque é isso, o STF é esse tribunal político e ele joga com o que está na mesa. O que está na mesa? Se o Congresso Nacional já sinalizou, né, o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, que ele vai ler esse relatório em determinada data, por que que o Fux iria atravessar isso? Só se fosse um ministro, e aí é o ministro aposentado, Marco Aurélio Mello, alguém com o caráter dele, que tinha ali um pouco mais de animação para tomar decisões que não estão exatamente no cálculo dos políticos ali que tomam conta da agenda legislativa de Brasília. Então, acho muito difícil que o Fux tome uma decisão aí no meio do caminho, mas acho que o fato de a oposição estar pressionando por uma CPI na Câmara e ter ido ao STF estar esperando uma decisão, deve sim contribuir para que o Alcolumbre não venha a mudar de opinião daquilo que ele já disse que ia fazer, porque isso pode acontecer também. As coisas podem mudar e o Alcolumbre dizer, olha, mudou o cenário e agora não faz mais sentido ler essa CPMI agora. Pode ser que isso ocorresse, pode ser que isso venha a ocorrer. Então, por isso é importante, do ponto de vista da oposição, que ela pressione o governo sobre todos os flancos possíveis, inclusive no STF.